estávamos conversando sobre o primeiro ato de governo do governo federal atual, governo Jair Messias Bolsonaro. Tratou-se de sua reforma ministerial, promovida a partir do primeiro dia do ano de 2019, início de seu mandato. Vínhamos conversando sobre a desarticulação dos cérebros e processadores de políticas públicas da esplanada do Ministério. Ali na esplanada do Ministério, aquela estrutura ministerial que maneja o orçamento geral da União, é a estrutura que toca os serviços públicos federais. Então, é um campo muito sensível da estrutura do Estado para se mexer de modo atabalhoado. E vimos que, por exemplo, esta reforma extinguiu o Ministério do Planejamento, que era o ministério responsável pela concepção de plano estratégico para o Estado. Era o ministério que concebia o planejamento público. Era o Ministério do Planejamento que fazia as leis financeiras, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. As três grandes leis financeiras que botam o Estado em funcionamento. E sabemos bem, a partir das nossas conversações nesses vídeos, que são basicamente três as funções e finalidades de existência do Estado. Quais sejam: fazer a política monetária, que é a administração da circulação do dinheiro na economia, tem a ver com oferta de moeda à economia. O Estado presta os serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano e o Estado financia o investimento público necessário à formação e renovação da infraestrutura, que é o contexto em que acontece o desenvolvimento industrial, que no limite é o que impacta desenvolvimento econômico, a riqueza das nações. Hoje vamos tratar sobre um dos grandes processadores cerebrais que foi desarticulado nesta reforma ministerial, ou melhor, nessa reforma ministerial do ano de 2019, primeiro ato de governo do governo federal atual, governo Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Vou conversar sobre o Ministério da Cultura. Observaremos que é um ministério dos mais importantes para o Estado brasileiro e para a nação brasileira, pois ele trata sobre a nossa antropologia. Ele traz políticas públicas que fortalecem a percepção do brasileiro para a sua própria antropologia, para a sua própria cultura. As diversas línguas que se falam no Brasil, diversos dialetos, que a todo momento está morrendo, ou melhor, a todo momento esses dialetos estão morrendo porque o processo de destruição das etnias, principalmente na grande floresta brasileira, é muito grande. Então, a todo momento estamos perdendo partes consideráveis da nossa cultura. Então, o Ministério da Cultura ele trazia para nós um fortalecimento da nossa percepção para as nossas línguas, para os nossos costumes, para as nossas religiões. Tratava-se da nossa identidade nacional, da nossa identidade brasileira. O Ministério da Cultura, ali aconteciam a concepção, formulação e execução de políticas públicas fundamentais para o entendimento do brasileiro, para a sua própria cultura, para a sua própria antropologia. Então vamos ler qual era a incumbência deste ministério. Ministério da Cultura, um dos principais processadores cerebrais do Estado brasileiro. Cabia a este ministério formular políticas públicas promovedoras do desenvolvimento da percepção do brasileiro para a sua própria antropologia, para a sua própria cultura. Isto
é potencializador do desenvolvimento econômico. Por quê? Talvez você me perguntaria. Ora, o que tem a ver essas coisas de cultura com a economia? Tem tudo a ver, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente desenvolve mercados. A gente não tem a dimensão do conhecimento acumulado que existe nos povos que ainda vivem em tribos no nosso território brasileiro. Eles têm conhecimentos que a gente não tem. E são conhecimentos que, se fossem tratados de modo adequado, a partir de políticas públicas fortalecedoras da percepção do brasileiro para a sua própria cultura, esse conhecimento se transbordaria em generalização para todos os brasileiros, de modo que mercados surgiria aos montes, pululariam mercados. Só que a gente não faz essa associação e a gente não consegue perceber o nexo causal que há entre a descoberta de conhecimentos novos a partir de povos tradicionais que já estavam aqui no nosso território antes da chegada dos colonizadores e o que poderia surtir de proliferação de mercados a partir desse conhecimento novo. Então, políticas públicas processadas no Ministério da Cultura que fortaleçam a percepção do brasileiro para a sua própria cultura são políticas públicas fortalecedoras de mercado. Muito importante a gente observar sobre isso. Agora eu quero fazer uma observação importantíssima para os serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano, principalmente dois serviços públicos essenciais: políticas públicas educacionais e políticas públicas socioeducacionais. Vamos observar como que o entrelaçamento, entre políticas públicas processadas no Ministério da Cultura, com políticas públicas processadas no Ministério do Planejamento e com políticas públicas processadas no Ministério da Educação, voltadas para a erradicação do analfabetismo no Brasil, poderiam ser maximizadas em termos de eficiência se trabalhassem juntas e congregadas para um grande Programa Federal de Erradicação do Analfabetismo no Brasil. A gente observa que o Ministério da Cultura poderia ser um instrumento fundamental para, a partir de políticas públicas suas entrelaçadas com o planejamento público, por exemplo, a inserção dessas políticas na concepção do plano plurianual e tendo como direção tocada pelo Ministério da Educação, porque lá já existem políticas públicas voltadas para a erradicação do analfabetismo. Basta a congregação de mais frentes de políticas públicas para o fortalecimento dessas ações e o trabalho para a efetiva erradicação do analfabetismo. Nós poderíamos pensar neste programa dividido em várias frentes. Por exemplo, um programa com subprogramas, por exemplo, não estou sendo técnico, eu estou sendo didático. Podemos pensar este programa fracionado com subprogramas orientados basicamente para políticas educacionais, tudo dentro da concepção da erradicação do analfabetismo, e políticas socioeducacionais para a erradicação do analfabetismo nos centros de internação socioeducativas em todo o Brasil. Conversar sobre isso é conversar sobre serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano, que é uma das três grandes funções e finalidades de existência do Estado: fazer a política monetária, prestar os serviços públicos essenciais e financiar o investimento público. No próximo vídeo, conversaremos mais sobre essas políticas públicas de erradicação do analfabetismo no Brasil.